Olá a todos, a todas. Eu me chamo Alessandro Albuquerque. Eu sou o diretor de TI, o CIO do Senado Federal Brasileiro. Me convidaram para falar um pouco de transformação digital no Senado Federal. Vamos lá. Eu queria começar debatendo com vocês, apresentando para vocês o que é transformação digital. Eu queria iniciar porque a gente se pergunte o que é isso. É um projeto? É um programa? É uma estratégia? Pode até ser, a sua organização pode estabelecer um programa, né, uma estratégia de transformação digital. Mas a minha opinião é que isso traz certa pressão, certa ansiedade. A equipe pode se encontrar buscando soluções para problemas que ela não conhece, né? Então, o ideal era que o problema se apresentasse e aí então você busca aquela modernização, aquela transformação digital. Então, por isso que eu prefiro prefiro modernização à transformação. Ou seja, é o conjunto de modernizações que me levarão à transformação digital na minha organização. Então, eu acredito mais em transformação digital como uma diretriz, como uma direção, né? E que depende muito da avaliação do impacto, né, em cada projeto, do resultado local, né, do resultado para o usuário final. Então, por exemplo, a eliminação do papel, né, que é algo já que está entre nós, né, na área de TI há 20, 30 anos, né? Mas quando você coloca o utilizador, o usuário, para trabalhar de casa, né, porque o processo é digital, isso gerou impacto, né? Isso gerou impacto, isso é transformação digital. Agora, quando a gente constrói um sistema de gestão documental uma busca avançada, ok, muito interessante, agiliza o trabalho ali do colaborador, mas não é necessariamente uma transformação digital. Então, as equipes, né, de TI, de negócio, têm que avaliar exatamente o que é uma transformação digital, né, e colocar isso em perspectiva para tomar decisão se eu vou criar realmente uma estratégia, né, que eu vou conseguir perseguir, ou se não, se eu vou fazendo pequenos ganhos, né, a cada modernização eu procure garantir que ali há uma transformação digital, se for o caso, né? Então, no caso do Senado Federal brasileiro, exemplificando o que eu acabei de falar, nós não temos uma estratégia de transformação digital escrita, né, num plano diretor de TI, mas isso também não impede a gente, o nosso time, de transformar a casa, né, o Parlamento, o Senado Federal, digitalmente. Ainda que eu tivesse uma estratégia escrita, veio a pandemia e destruiu, né, teria destruído a minha estratégia de transformação digital, né? Então, da noite para o dia, a gente teve que fazer tudo aquilo, né? Acho que não precisa mais a gente falar de deliberação remota, a gente já está muito bem informado sobre isso mundo afora. Mas, então, muitas das coisas que parecem corriqueiras, o Senado Federal já tem, né? E aí a gente se pergunta, ali há transformação digital? Houve? Ela ainda propicia transformação digital? Olha, processo eletrônico, né? Que como eu mencionei, é uma desmaterialização, né, do papel, que é uma estratégia antiga. Poxa, mas na pandemia gerou um impacto absurdo, né? Chega a ser uma solução sanitária, né? Imagine organizações, talvez até parlamentos, que ainda mexem com papel, como você consegue mandar as pessoas para casa, né? Então, a transformação digital, às vezes, de uma coisa que você fez no passado, que você está colhendo os frutos agora. Então, eu sempre repiso essa questão do que é transformação digital. O site, por exemplo, né, o website, o portal web do Senado Federal, é super antigo. Ele foi um dos primeiros criados no mundo, foi lá em 1995. Né, a informação de que nem o Congresso americano tinha o site, né? O Congresso americano é sempre a referência para todos nós, não tinha um site web ainda. Então, ele até hoje gera impacto, né? Todas as informações, todas do processo legislativo estão no portal do Senado Federal em tempo real. Mesmo notas taquigráficas, em questão de minutos, elas estão no portal, está o vídeo do parlamentar, está o trecho da fala dele em áudio e vídeo, né? E isso, o avanço que mais notável que fizemos foi a responsividade, né? Os dispositivos móveis
dominaram o mundo de uma forma assim, avassaladora. Então, o portal não precisa você construir uma aplicação, né? Torne ele responsivo, com a mesma estrutura de dados e informação que tem ali. Dados abertos nem se fala, né? É uma inovação, uma pressão da sociedade que veio, né, para a gente, e no Senado nós implementamos. Então, é uma transformação digital sem dúvida nenhuma. Tem empresas que ganham dinheiro com dados abertos, né? Legislativo. Desenvolve aplicativos, dão estrutura de informação para entes, né, parlamentos subnacionais. A participação popular, né, nós temos um produto, o portal E-Cidadania, nem se fala no impacto que ele gera para o parlamentar. Os parlamentares recebem informação a partir dos apoiamentos, né, dos cidadãos em determinados projetos de lei, né? Eu prometi que não ia falar de sessão remota deliberativa, mas eu vou falar um pouquinho em relação à transformação digital. O Senado Federal brasileiro funcionou na pandemia um plenário, não é? As comissões elas não estavam funcionando. Com o arrefecimento da pandemia, o presidente tomou a decisão de sessões semipresenciais híbridas nas comissões. Então, a nossa equipe de TI teve de desenvolver solução de votação remota para as comissões também. No plenário, era só no plenário, a gente construiu para comissões também. Então, isso permitiu que o parlamento voltasse a funcionar plenamente. Isso é uma transformação digital, isso é um impacto muito forte, né? Existe o presidente do parlamento, mas existem os presidentes das comissões, né? São espaços políticos importantes que cada parlamentar não pode prescindir daquele espaço, né? Então, isso é uma linha muito geral, né, das coisas que eu considero transformação digital que nós temos no Senado Federal, né? A gente agora está desmaterializando o processo legislativo. Ele é híbrido, né? Ele é físico e digital simultaneamente, mas a validade jurídica está no físico e nós estamos agora invertendo essa situação. Bom, enfim, desafios, né, para a transformação digital, que, de novo, eu prefiro chamar de modernizações, um conjunto de modernizações com vistas à transformação digital. Eu acho que o primeiro grande desafio é pessoal, né? Quadro de pessoal. Os quadros diminuem, né, no serviço público. Isso é uma realidade, acho que mundo afora também. O mercado de TI mundial está muito aquecido, é difícil encontrar profissionais, e profissionais que conseguem levar a sua organização à transformação digital não podem ser iniciantes, não podem ser juniores. É preciso que sejam profissionais experimentados, conheçam toda a arquitetura de um software, toda o que nós chamamos de full stack, né? É aquele profissional completo na entrega de uma solução. Então, o pessoal é um desafio, na minha opinião, para a transformação digital. As demandas operacionais, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as equipes de TI se veem executando tarefas não estratégicas, não voltadas a soluções de transformação digital. Elas têm que se dividir entre manter a TI funcionando e inovar e transformar digitalmente. Então, isso é um problema e que se enfrenta com gestão de TI, com terceirização, com outsourcing e coisas do tipo, né? Então, eu vejo que agora o grande desafio que leva, e aí de forma mais clara, a transformação digital é a exploração de dados, né? É a ciência de dados. Dando o exemplo do Senado Federal, né? O que está em volta do parlamentar, do senador, né? Da senadora? Eles têm a consultoria legislativa, a consultoria de orçamentos, tem a biblioteca do Senado, tem o arquivo do Senado, tem o próprio staff de gabinete, né? Tem o jurídico, tem a comunicação social, mas eu acredito que falta um apoio premium de TI, sabe? Uma TI que chegue pela fronteira da inteligência artificial. Ou seja, os parlamentos são muito antigos, né? A nossa TI, por exemplo, tem quase 50 anos, então é muita informação gerada desde aquela época. Então é uma montanha, uma montanha de ouro de dados que tem certamente muita informação rica para que o parlamento, né, o apoio ao parlamentar possa chegar a esse nível de elegância, de dados mesmo, né? Então é por isso que pessoal qualificado, não atuando em demandas operacionais, não estratégicas, focados em IA, em ciência de dados, né, em business intelligence, para mim é o futuro do parlamento, né? Falando um pouco da pandemia, né, esse assunto sempre volta e volta, e realmente ele deu uma alavancada, né, alavancou o TI nos parlamentos, em todas as organizações, mas no parlamento também.
Eu vejo como legado e como consequências, né? Claro, a pandemia forçou a transformação digital, mas ela trouxe outras consequências que vão muito além o parlamentar estar num vídeo remoto, né? Na minha opinião, trouxe uma ampliação do debate. O que eu quero dizer com isso, né? Esse debate múltiplo em volume, ele aumentou em volume. A Greta Thunberg, a ativista ambiental, ela estava no Senado Federal virtualmente a partir, né, de uma videoconferência da Comissão de Meio Ambiente. Olha, como isso não é transformação digital, né? Uma simples ferramenta de videoconferência trouxe uma figura pública importante nesse cenário. Quando o Senado poderia trazê-la, né, com passagem aérea, com estadia, não é? Dependendo da compatibilidade de agendas dos atores públicos, políticos, o debate ele ganha outra amplitude, né? Há mais formas de preencher, né, a semana legislativa com mais parlar, não é? Com mais parlamento, com mais atividades parlamentares. Isso é um legado que eu vejo. A outra consequência, legado da transformação digital, na minha opinião, é a simultaneidade. Então, hoje a gente vê o parlamentar autenticado na nossa solução de videoconferência, às vezes em 2, 3 reuniões. Ele, às vezes, está fisicamente no parlamento, no Senado Federal, e ele vai à comissão presencialmente, ele volta para o gabinete para participar de outra, né? Ele consegue atender a sua base, né, ao seu gabinete. Então, essa simultaneidade, junto a essa ampliação do debate, eu vejo como extremamente positivo para o parlamento, né? Essa é a ideia do parlamento multitarefa, né, trazendo um pouco aí do mundo do computador, né? É um parlamento multitarefa, ele já é multitarefa, mas com essas ferramentas, né, muito pela pandemia, mas que transformam digitalmente o parlamento, ele ficou muito mais multitarefa. E eu já acho que eu estou estourando meu tempo aqui, não quero me alongar muito, voltando, arrematando com o mote, né, com o título aqui da apresentação sobre transformação digital. O que eu penso, em definitivo, sobre transformação digital é que não é algo que você simplesmente estipula como projeto e uma estratégia e persegue num cronograma. Eu não entendo assim. Eu entendo que é algo a ser estimulado por meio da criação das condições a partir de gestão e liderança. Capacitação, liberação da equipe para atividades mais estratégicas, capacitação de usuários, ciência de dados. Então, eu entendo que é a criação de condições para a transformação digital e não ela em si enquanto ação única, enquanto uma bala de prata, que é onde está o sucesso. O sucesso está, na minha opinião, na gestão e liderança, fomentando, dando as condições para que as equipes, então, tenham, né, consigam criar, consigam imaginar, consigam, enfim, criar soluções que transformam digitalmente os parlamentos. Era isso, pessoal. Obrigado.